Bom dia a todos, graça e paz, amados. Saudade de todos vocês. Nosso devocional hoje está baseado na carta de Gálatas e eu gostaria que vocês já deixassem suas Bíblias abertas para poder estar fazendo um acompanhamento. Amém? Eu separei alguns versículos que me chamaram mais atenção e aí eu gostaria que vocês fossem me acompanhando. Vamos estar fazendo uma oração antes de começar, pedindo que Deus esteja conosco durante todo este tempo, trazendo entendimento e compreensão daquilo que Deus tem para falar conosco. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, traga a nós entendimento da Tua palavra, Senhor. Nós carecemos, Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos tendo aqui uma oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Prepara os nossos corações, Senhor, que essa semente caia em terra fértil, Pai. Que possa, Senhor, meu Deus, gerar frutos para Ti, Jesus. Amém? Amém. Obrigada, Senhor, meu Deus. Obrigada. Amados, antes de começar, eu fiz uma pequena introdução para nós termos uma compreensão do contexto daquela época, né, em que Paulo escreveu essa carta. Então, Paulo, ao escrever essa carta às igrejas da Galácia, o que ele está demonstrando? Que ele estava muito preocupado, porque estava havendo realmente uma infiltração de mestres cristãos, judaizantes, que estavam influenciando os Gálatas a praticar rituais da lei, né, as leis de Moisés. E estava convencendo a eles a viver um cristianismo baseado nas tradições judaicas. Esses mestres, eles procuravam convencer os Gálatas a se revoltarem contra Paulo e os seus ensinos. Eles alegavam que Paulo não era um genuíno membro do grupo original dos primeiros discípulos de Cristo. Então, ele usava esse argumento. E também eles argumentavam que ele estava querendo suavizar as ordenanças de Deus, a fim de tornar sua mensagem e doutrina mais atraente aos gentios. Eles não haviam entendido a nova realidade da graça pela salvação. E o objetivo principal aqui do apóstolo Paulo era instruir os Gálatas sobre a justificação exclusiva e absoluta em Jesus Cristo. Então, foi nesse contexto que Paulo escreve essa carta, né? Então, ele estava passando por um período aí de indignação com essas influências que a igreja estava sofrendo. Então vamos lá, abram a Bíblia, já deixaram aberta, na verdade eu já havia pedido, né? No versículo 6 do capítulo 1. Então eu vou estar lendo. Aqui demonstra, né, como que ele está preocupado com toda essa situação e essas influências que estavam sendo direcionadas à igreja. Aí ele começa, ó, estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. No versículo 8, contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Então, esse alerta que Paulo leva à igreja naquela época serve para os dias de hoje, né? Assim como toda a Bíblia, né? Porque ela é muito atual. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a verdade está na palavra de Deus. Tudo que sai fora da palavra, a gente está correndo risco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E é maldito, e está escrito aqui. Então, a gente também tem que se policiar, assim como eles deveriam ter cuidado, eles estavam sendo alertas para que tivessem esse cuidado, porque Paulo fez esse papel de estar orientando a igreja. Presta atenção, né?
E ele dá toda uma argumentação durante todo o livro de Gálatas para eles entenderem o que estava acontecendo. Então ele detalha essas questões da lei, da justificação, da circuncisão, da incircuncisão. Ele dá uma aula aqui esclarecendo detalhadamente para que não houvesse essa possibilidade dessa influência estar fazendo com que essas pessoas se retirassem da presença de Deus, né? E começassem a levar uma vida conforme a lei judaica. Então, isso serve de alerta para nós enquanto igreja. Amém? Aí vocês vão lá no capítulo 2, que eu achei muito interessante também, que a gente fala muito e tá bem explícito aqui, ó. Lá no versículo 6. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim. Pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Deus, ele vê o nosso coração, não a aparência, que nesses mestres chegavam lá todos, né? Preparados, né? Então, assim, a aparência deles demonstrava que eles eram donos do saber, né? Mas a verdade, não, Deus vê o que é o nosso coração. E não era a lei que levaria à salvação, né? E sim a graça de Cristo. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa questão da aparência, né? Porque, na verdade, é a nossa essência, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente vive, né? Aquilo que está no nosso coração, no nosso íntimo do coração. Então, não adianta você aparecer de uma forma convincente aos demais, né? Mas lá no seu interior, no seu íntimo, você não ter entendido, né? De fato e verdade, qual é a verdade, né? A verdade está em Cristo, essa fé em Cristo, que nós devemos alimentá-la no nosso dia a dia. Amém? Outro ponto interessante que eu encontrei aqui, que eu destaquei, na verdade, foi no capítulo 2, também no versículo 11, né? Quando Paulo, ele adverte a Pedro por uma atitude reprovável. Mas aqui, na verdade, é Deus usando a vida de Paulo para dar um alerta a Pedro, né? Porque o que estava acontecendo aqui? Pedro estava sentado junto à mesa aos gentios, né? Que já tinham entendido, já tinham uma fé em Cristo Jesus, e só que eles não seguiam os rituais, né? Da lei judaica. E nesse momento que eles estão ali sentados, numa refeição, chegam esses mestres cristãos aí, judaizantes. E o que Pedro faz? Ele se afasta, né? Aí o que demonstra nesse afastamento de Pedro? Que ele é um ser humano que está sujeito a falhas, a erros, né? E Deus usou Paulo para constranger ele mesmo, porque ele não devia estar fazendo isso. Porque se ele já entendeu, né, que a fé está baseada em Cristo, né, na justificação, através da vida de Cristo, como que ele fica inibido diante dessas pessoas ao chegarem? Ele teve medo, ele teve receio de ser criticado, de ser exposto, o que poderiam falar, né? Então ele pega e se retira, e Paulo chama a atenção nele na frente de todas as pessoas. Só que é interessante também porque ele chama a atenção, mas Pedro, pelo que está escrito, Pedro, ele tem um espírito de humildade, né? E ele aceita essa repreensão, porque ele sabe que Paulo tinha uma autoridade que era designada por Deus, e era Deus que estava falando com ele através da vida de Paulo, né? Pedro era um dos principais líderes cristãos daquela época, né? E Paulo vai face a face e chama a atenção dele, mas porque o Espírito de Deus conduziu Paulo a essa atitude, porque era necessário. E outro aspecto muito importante que eu vejo aqui também, que é um cuidado que deve ser tido, né, é a questão assim da influência, porque Pedro, ao tomar essa atitude, aqueles que estavam ali junto com ele, até o Barnabé, também fez da mesma forma. Então, Paulo ele tinha que tomar ele, assim, Deus usou a vida de Paulo porque era necessário que fosse chamado a atenção, porque a atitude de Pedro estava fazendo com que outros fizessem da mesma forma, né? Respeitando os que não estavam trazendo a verdade para aquele povo, para aquela igreja. Então, eles tinham um trabalho do quê? De evangelizá-los, na verdade, né?
Tanto é que aqui fala que Paulo foi chamado para evangelizar os gentios e Pedro os judeus, né? E aí tem essa questão da circuncisão, porque esses gentios não eram circuncidados, porque na verdade a circuncisão é o quê? É uma determinação da lei, né? Então, assim, com a questão da salvação pela fé em Cristo Jesus, isso daí foi abolido, né? Não importa se você é circuncidado ou não. O importante é você ter a fé em Cristo Jesus, né? E você seguir esse evangelho que Cristo nos deixou. Amém? Aí lá no versículo 16 está escrito: estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, que foi o que eu acabei de dizer, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Então, confirmando aquilo que eu falei aqui na palavra, amém? Vamos lá no capítulo 4, no versículo 9. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Então, aqui é assim, tem um outro trecho aqui na carta que ele fala que ele gostaria muito que o teor dessa carta fosse diferente. Porque, na verdade, essa carta é para chamar a atenção dos gentios, na verdade, da igreja, da Galácia, né? Como que eles estariam deixando, né, os princípios que eles haviam aprendido através da palavra do Senhor, né, dessa vida voltada para Deus, tendendo à justificação através de Jesus Cristo e voltar a esses princípios como se estivesse retrocedendo, né? Então isso demonstra que é uma indignação dele, porque é inconcebível, né, você voltar sendo que já eram livres em Cristo Jesus e voltar a ser escravos, né, da lei. E mais para frente fala sobre isso também. Eu também separei aqui, ó. Isso mesmo, ó lá no capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão, né? Então ele vai reforçando que não é para estar voltando, a gente tem que avançar, né? O que essas pessoas deviam estar fazendo? Tá procurando evangelizar outras, né? Para o evangelho verdadeiro. E não voltando, né? Retroagindo e voltando a levar uma vida de escravo nessas leis mosaicas. Amém? Lá no versículo 5, está dizendo que, entretanto, nós, pelo Espírito mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. No 6, porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Né? Então é essa fé que a gente tem que se apegar, uma fé que opera pelo amor, o amor que Cristo teve por nós, né? Ao se entregar, ao cumprir o plano da salvação, que era uma determinação de Deus, ele obedeceu a Deus, ele cumpriu aquilo que Deus havia, né, estabelecido, ele cumpriu os propósitos de Deus, ele foi obediente até o fim. Amém? Lá no versículo 13, caros irmãos, fosse chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Então, a gente não pode usar essa liberdade ao nosso bel prazer. Essa liberdade, ela tem um limite. E esse limite, ele é o amor. Existe limite na liberdade, amados. E esse limite é o amor. Que coisa linda. Lindo. E aí no 14, olha lá, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, amados, glória a Deus. Ah, Senhor Jesus.
Aí aqui no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Aqui quando fala vós sois espirituais, entra a questão do fruto do espírito também, que a gente tem que desenvolver, né? Essa questão do amor, da benignidade, da paz, da paciência. Então, para ser espiritual, a gente tem que ter esse fruto do espírito, né? Que engloba tudo, que é a fidelidade, a bondade, o amor, a alegria, né? Que é o fruto do espírito. Aí sim a gente pode estar atendendo essas pessoas com esse amor que vem de Cristo, porque de nós mesmos nós não temos. Então a gente tem que fazer uma busca constante. E aqui está escrito, ó, todavia cuida de ti mesmo. Amém? Lembrei lá do nosso encontro ano passado, né? Que o tema era esse, cuida de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado, porque o inimigo ele está ao nosso derredor. Então, a gente, em vez de ficar apontando, assim, fulano, né, não podia ter feito isso, não, porque eu não faria. Então, não vamos julgar, não, porque a gente também está sujeito a cair como qualquer um, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Aí, no versículo 3, aqui no capítulo 6, pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, nós não podemos ter orgulho, nós temos que ter humildade, e essa humildade a gente aprende com Cristo, né? Nós devemos ser imitadores de Cristo, e a humildade é uma das características que nós devemos buscar em Cristo Jesus, para que nós não sejamos orgulhosos, nós não temos motivos para nos orgulhar, nós devemos nos derramar na presença de Deus e buscar a tua face, amém? Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos seguir conforme a vontade do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado. E aqui no versículo 15, para terminar, não há de fato menor valor em ser ou não ser circuncidado, o que realmente importa é ser uma nova criação, que sejamos essa nova criação que ela é gerada através de transformação, que não sejamos conformados, amados, mas que nós sejamos transformados. E para encerrar, eu falei que estava encerrando, mas para encerrar, eu achei muito interessante, porque para nós sermos transformados, a gente tem que ser obediente ao Senhor, e está lá em Atos, no capítulo 20, o versículo 24, falando sobre a obediência. Olha, devemos obediência, não por obrigação, mas por amor e gratidão. É dessa forma que eu encerro. Que nós sejamos gratos, né? Que nós tenhamos o amor. E esse amor, essa gratidão vai estar gerando essa obediência a Deus. Amém? E dessa forma nós estaremos agradando ao nosso Pai. Nosso Pai amado e querido que tem cuidado de nós durante todo este tempo. E que entregou seu Filho para nos salvar. Amém? Por amor, a mim e a você, apesar de não sermos merecedores. Amém? A graça e a paz, amados. Fique na paz, uma boa semana, que Deus abençoe.